O suicídio. Dá pra, agora, o suicídio não é. O suicida não é covarde. Apenas não encontrou outro modo para matar uma dor que o matava todos os dias. Caramba, é verdade. Eu não sei de quem é, Cláudio. Agora o resto não dá pra ler, não. O resto não dá pra ler. Se você quiser ler. É Sarah Winds. Ah, tá. Não dá pra ler o nome, não. O resto não dá pra ler. É uma campanha, né, que está falando sobre a prevenção do suicídio, estão colocando. É claro que essa frase a gente não pode concordar 100%, que ele não encontrou um outro modo de matar essa dor. O ideal é que ele encontrasse. Né? A doutrina espírita nos fala do grande compromisso que é o autocídio, que é você tirar a própria vida. Evidentemente que existe aquilo que o Padre Zezinho chama de essa dor que dói onde ninguém vê. Aquele clássico poema, né, eternizado por Luiz de Camões. Quando ele fala o amor é dor que dói onde ninguém vê, e existe essa dor que dói, porque quando você está machucado, quebrou um braço, quebrou uma cabeça, ou alguma coisa assim, um ferimento, as pessoas olham e falam, tadinho, o que aconteceu? Mas quando você está ferido na sua alma, no âmago do seu coração, no seu espírito, a gente tem que pensar que muitas vezes você não tem aquele acarinhar, né? Porque ninguém está vendo. Às vezes que tem aquela pessoa que está sempre de semblante baixo, que está sempre é, sofrido, então as pessoas ainda sentem, mas existem aquelas outras que não mostram sinais exteriores, que não quer dizer que seja orgulho. A pessoa tem modos diferentes de entender isso, né? Como a Fernanda colocou, quem nunca, né? Atire a primeira pedra. Então, todos nós temos esses momentos de dificuldade, todos nós temos modos diferentes de superar ou de não superar essa dificuldade. O poeta existencialista, né, o esposo da Simone de Beauvoir, ele costumava dizer que quando a vida ela não se mostra tão possível e tão alegre, a única opção que nos resta é a morte. Então, isso é uma filosofia existencialista e que não deveria e não deve jamais impregnar a nossa alma, apesar de que muitos ainda sentem-se impregnados por essa dor, essa angústia, esses desvalores, essa falta de chão, muitas vezes. Allan Kardec, ele vai fazer, aqui o Clevin está falando da falta, a família também não ajuda, né? Às vezes sim, né? Às vezes a família não ajuda e às vezes a família ajuda e a pessoa não percebe também, né? Agora, uma coisa é certa, a família espiritual sempre ajuda. Nossos mentores, nossos guias, protetores, eles estão sempre nos apoiando. Mas muitas vezes a dor é tão grande que a pessoa não consegue perceber essa ajuda. E Allan Kardec vai se preocupar com isso. Na questão 943 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai tecer uma série de questionamentos sobre o subtítulo Desgostos da Vida, Suicídio, onde ele indaga dos espíritos de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos. Então, às vezes a gente vai encontrar os motivos, ou nós sabemos e não inoculamos ou não verbalizamos esses motivos, e outras vezes não, nem nós, nem a própria pessoa que está com aquela ideia do suicídio, ela muitas vezes não consegue perceber que equacionar a sua dor, porque às vezes essa vontade de suicídio pode estar jungida a pensamentos obsessivos, a processos obsessivos que já foram canalizados desde prísicas eras. E a pessoa está atacada por aquela dificuldade, aliciada por mentes poderosas e trevosas, somada à sua própria angústia, que cria também uma auto-obsessão. Daí hoje nós vemos assim, o Ricardo colocou muito bem, os mentores espirituais são de uma importância absoluta, com certeza, Ricardo, perfeito. Os mentores espirituais vão estar sempre nos assistindo, vão estar sempre nos auxiliando, tá? Essa dor, né, como você coloca, né, Ricardo, deve ser uma dor enorme, realmente é uma dor. Só que a gente tem que prestar atenção que essa dor, por maior que seja, se a gente parte da premissa, da certeza de um Deus amoroso, soberanamente bom e justo,
evidentemente que essa dor não é insuportável. E quando a pessoa se deixa levar pelo suicídio, o pior que seja essa dor, imagine ela 100 vezes pior. É o que acontece com o suicídio. A dor fica muito pior e ela protela para outra existência mais complicada. Então, se o seu problema é desemprego, se o seu problema é angústia, se o seu problema é a falta de compreensão, se o seu problema é deslocamento social, pode ter certeza que na próxima existência do suicida, o seu problema vai ficar 100 vezes pior, porque vai pegar você mais despreparado ainda. Então, o suicídio não é e nunca foi solução. Hoje, graças às almas realmente caridosas e fraternas, nós temos meios de auxílio, tipo o CVV, que eu particularmente já trabalhei durante 2 anos no CVV, isso na década de 80, muito tempo atrás, e tenho assim um respeito extraordinário, acho o trabalho do CVV magnífico e tem salvado milhares de pessoas no mundo inteiro. As casas espíritas promovem o trabalho de atendimento fraterno. Nessa época de pandêmica, do chamado novo normal, onde a esmagadora maioria das casas espíritas estão fechadas, nós temos prodigalizado o atendimento fraterno online. As casas André Luiz, algumas instituições espíritas têm feito isso também. E nós não podemos deixar de lado, também temos a nossa equipe de atendimento fraterno, e vezes por outra, semana passada, nós atendemos duas meninas que falaram que elas estavam com ideia de suicídio, estavam com ideia de suicídio e estavam com depressão. As igrejas evangélicas também é um trabalho que a gente também tem que elogiar. A igreja evangélica que fica aberta lá de repente 24 horas por dia, quase isso, e tem lá sempre um plantonista, um obreiro, um pastor, para poder conversar com as pessoas, por mais errado que seja, de repente, lá a questão do dízimo, a questão da oferta, a questão de poder de pegar o dinheiro das pessoas, mas esse trabalho de atender as pessoas é um trabalho extraordinário. Tenho pregado e dito que era importante que as casas espíritas pudessem estar muito mais tempo abertas, e justamente com equipes para atender as pessoas, para poder atender, porque naquele momento, aquela conversa, um ouvido amigo, uma mão imposta para fazer uma oração pela pessoa pode salvar uma vida. Então, aqui, quando os espíritos respondem qual seria aquele suicídio sem causa plausível, que se apodera, onde nasce esse desgosto pela vida? E os espíritos vão falar, algumas vezes são efeito da ociosidade mental, não só material. De a gente não procurar uma leitura, não procurar uma conversa fraterna, não procurar alguém que possa nos auxiliar. Isso é um ócio não produtivo, diferente daquele ócio lá da Grécia Antiga. Cláudio, Outras vezes, fala. só um minutinho, eu pedi o pessoal para curtir a live, como o Cláudio falou da outra vez, né? Porque quando curte, né? O TikTok vai TikTok. distribuindo, tá? Então é bom curtir essa live aí, quem puder ir curtindo, para poder outros companheiros assistirem também, chegarem nesse vídeo, que é muito importante. Tá bom, Cláudio? Aquele ruidinho de disco velho continua dando, tá? Você pede para avisar você quando tá ficando. Não tá atrapalhando, não, mas tá. O É de Ricardo me leve, não tá. falou no início. Eu vou É, tirar e colocar de novo para ver. Porque... tá. Tá, pessoal? Então, para quem puder compartilhar, compartilhar a live, quem puder curtir também, dá uma curtida na live. Parou. Quem quiser fazer perguntas, pode fazer também, tá? A gente para aqui. Tá bom, vê. Fala aí. Isso aí. Tá aí, vê se ainda Agora tá. Eu parou. tirei e botei. Só tirei e Parou. botei o fone. Agora parou. Agora acho que a minha internet parou. Deixa eu ver aqui. Não, tá, Eu tinha tá aqui ficado você ainda. paralisado aqui, não sei o que foi. O Vamos lá. Ricardo. Não, Curte, é curte o aí, Hugo aqui que pessoal. tá falando. O Ricardo tá falando da fé. Todos os poderes do nosso Deus cura. Porém, tem pessoas como vocês, através dos seus ensinamentos, que ajudam muito. Todos nós, né, gente? A gente, é, por mais pobre que nós possamos ser materialmente, nós sempre temos a oportunidade de ouvir, sabe? De parar, de dar atenção para umas pessoas, de dar um conselho. Isso pode salvar uma vida.
tá? Então aqui a espiritualidade fala que a ociosidade mental, a falta de fé é uma das causas do desgosto da vida. E essa fé não é só questão religiosa, é você acreditar até no mundo, acreditar nas pessoas, você desenvolver um sentimento íntimo onde que você possa se tornar útil, tá? O sentido de inutilidade também traz muito disso. E a terceira opção que ele coloca e também da saciedade. Ou seja, assim como você tem um extremo em que a pessoa não tem nada, tem um extremo em que a pessoa tem tudo e ela se sente, o que mais eu quero? Portanto, você vê pessoas famosas, grandes artistas, pop star, pessoas assim que teriam tudo que você possa imaginar e se suicida. Toma lá um overdose. Hoje eu estava vendo aí um documentário hoje de tardinha de vários artistas, vários astros que acabaram se dopando através lá de uma overdose, acabaram se matando. Eles tinham aviões, Eles tinham mansões, aviões, carros, de mansões. tudo. E por que, tendo tudo aquilo que a maioria das pessoas fala, eu vou me matar porque eu não tenho? Aquela pessoa que tinha tudo aquilo se mata também. Então a espiritualidade fala saciedade também, né? Então, são várias as causas, né, que vão ocasionar. Agora, nós devemos procurar as soluções. Se a falta de fé é uma causa, a fé seria uma das soluções. Se a ociosidade é uma causa, o trabalho seria uma solução. Se a saciedade é uma causa, a necessidade de se sentir importante, de se sentir útil, seria uma solução. A Fernanda está colocando, às vezes, só preciso de uma palavra, de um ombro amigo correto. Correto. Às vezes você parar para ouvir, você olhar no olho, você dar atenção. Uma vez eu recebi um amigo nosso, né, que o pessoal lembra, eu até já se contei aqui em algum momento. Eu morava nessa época, há muito tempo atrás, não era nem casado ainda, uns 30 anos atrás, mais ou menos. O Alexandre, que ele era muito forte, mais forte do que eu, ele chegou lá em casa, tipo umas 2 horas da manhã, me chamou lá, eu acordando, lá, conversando, e lá tinha uma pedreira. E falou, eu vim aqui para avisar que eu vou me matar. Você quer saber o que você vai fazer? Eu falei, não sei, meu querido, eu gostaria que você não fizesse isso. Se eu me jogar aqui dessa ribanceira, aqui dessa pedreira, eu morro lá embaixo. E você pode fazer o quê? Como se estivesse desafiando. Tinha até uma entidade, um obsessor junto dele lá. E eu estava vendo a entidade, estava conversando com ele e conversava com a entidade também. E ele chegou um dado momento e falei, querido, olha só, você é muito mais forte do que eu. Se eu tentasse te segurar, eu ia junto. Então não tenho. Eu tenho a força moral, posso falar com você e posso falar com quem está aqui junto com você. Então primeiro eu quero pedir para que você que está falando aí, deixe o Alexandre só falar comigo. Então você pode se afastar. Aí falei e ele ficou sem saber o que eu estava falando, aí a entidade foi e se afastou. Agora eu quero falar com você, Alexandre. Agora eu quero falar. Primeiro, essa ideia de suicídio é sua? Ele ficou sem entender muito bem. Eu falei, segundo, se você subiu esse morro, veio até aqui em cima, é porque você está pedindo socorro. É que você não quer se suicidar. Eu me recuso a acreditar que você veio aqui tão somente para dizer que vai morrer e acabou. Eu acho que você veio pedir ajuda. E essa ajuda que eu posso te dar. Ele estava assim na beira assim, da ribanceira, né, da pedreira. Eu só botei a mão e falei: eu quero que você dê o passo para mim. Não sou eu que vou dar o passo até você. Você já deu vários passos. Você subiu esse morro aqui. O morro é alto. Subiu 16 degrau lá de escada, que era o primeiro degrau. E ele veio, nós nos abraçamos e ele desistiu, tá? Então, as pessoas pedem socorro. O CVV fala isso, a pessoa que tenta suicidar, a pessoa que tenta e não conseguiu, ela dizer que ela não queria morrer, mentira. Quem se suicida dá vários avisos antes, o CVV mostra muito bem isso. Então, que nós possamos ser esse amigo, possamos orientar, né? Aqui o Ricardo está falando, o Espiritismo está me abrindo muitas janelas. Hoje eu vivo com mais esperança, graças a Deus, né? Isso aí, como diz a Fernanda, amém. Né? Hoje eu procuro só ter palavras para edificar e trazer amor com paz às pessoas. Que todos nós possamos fazer isso e dar um louvor à vida. Isso que é mais importante. Tá?